campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, que bom que estamos aqui juntos para mais uma reflexão. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e que possamos então dar início, com a permissão de Deus, para lermos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nos caiu para refletirmos foi o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E o item foi o item 4, Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro do que adotar, como regra, fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, compaixão, bondade e dedicação, se não lhes oferecermos o mesmo? A prática desses ensinamentos morais leva à destruição do egoísmo. Quando os homens adotarem esses princípios como regra de conduta e como base para as suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e reinará entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, somente união, concórdia e habilidade mútua. Esse texto aqui nos cai: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, amar o próximo como a si mesmo. Serve para nós refletirmos, amar o próximo, porque nós sempre seremos o próximo de alguém. E na grande maioria das vezes, nós temos a dificuldade de amar o próximo, aquele próximo que nos traz sentimentos contrários à lei do amor. Então esse próximo, que pode ser, na maioria das vezes, um desafeto, né, de outras vidas, mas ele está ali, próximo de nós, para aprendermos a amar, para aprendermos o significado que a vida é eterna. E como temos a dificuldade de amar, como temos a dificuldade de entender que nesta vida tudo passa, que nós estamos aqui por um determinado momento para aprendermos. E esse momento é tão breve. E ficamos assim, na maioria das vezes, presos a discussões, ao ódio, à raiva, à negatividade, que vai nos colocando para baixo, e nós vamos descendo a nossa frequência, e não conseguimos entender que somos todos uma grande família, que somos esta família universal, filhos de um mesmo Pai, que nos ama a todos, e nós não conseguimos às vezes amar aquele que está no nosso lado, a nossa família. Às vezes não conseguimos amar um irmão, um pai, uma mãe, aquele próximo mesmo. Não conseguimos porque ainda não aprendemos a amar, porque ainda temos essa dificuldade de entendimento. Nós conseguimos ter um sentimento mais fraterno quando encontramos Jesus no nosso coração. Quando encontramos o Evangelho, nós conseguimos ter esse sentimento fraterno. Mas amar como Jesus nos ensina, ainda não conseguimos. Pelas nossas dificuldades. Porque ainda estamos com sentimentos muito cristalizados de outrora, né? Mas aos poucos nós vamos chegando. Nós vamos aparando as nossas arestas e vamos chegando a ter esse entendimento de amar o próximo como a si mesmo.
E aqui essa frase: com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, compaixão, bondade e dedicação, se não lhes oferecermos o mesmo? Então, como vamos exigir do próximo sentimentos que nós nem temos? Como nós vamos exigir uma boa conduta se nós não temos aquela boa conduta? Como nós vamos exigir aquela atenção, aquela amorosidade, aquela boa palavra, se nós ainda não conseguimos fazer isso? Se nós não conseguimos dedicar ao próximo um tempo nosso, se nós não conseguimos fazer uma prece por aquele que precisa e por nós mesmos, porque também nós somos aquele ser mais próximo de nós, né? Joana de Ângeles já nos diz o auto-amor, o autoconhecimento. E por que ela nos diz isso? Porque nós temos que nos conhecer, nós temos que ter esse entendimento daquilo que nós realmente somos, daquilo que nós necessitamos aprender, mas sermos honestos com nós mesmos, com os nossos sentimentos, porque ainda trazemos em nós sentimentos de raiva, aquela emoção mais pesada, mais enraizada naquele sentimento mais bruto às vezes. Mas nós vamos polindo, porque o diamante não deixa de ser diamante porque ele está lá no lodo. Então, é isso que Jesus vê em nós. Ainda somos um diamante apesar da nossa situação de onde nos encontramos. Não vamos deixar de ser. Mas nós vamos aparando as nossas arestas, vamos encontrando a Jesus e vamos nos modificando com a nossa caminhada. E amando o próximo, nós também vamos nos amar. Esse sentimento ainda está longe, como eu já disse, mas é aos pouquinhos que nós vamos nos preparando para isso. Hoje nós já conseguimos parar para escutar uma palestra, nós conseguimos reflexionar sobre os ensinamentos do Cristo. E quando encontramos a Jesus, quando realmente encontramos a Jesus, nós não conseguimos mais ser os mesmos. Porque Ele nos toca profundamente o nosso coração, a nossa alma, e nós deixamos de ser aquele ser tão difícil, né? A gente começa a ser mais amoroso, e nós vamos perdendo aquele sentimento de culpa, né? Aquilo que nos coloca tão para baixo. Nós vamos perdendo esse sentimento tão doloroso e nós vamos entendendo que o amor que vem de Deus, que Deus nos ama profundamente como somos. Ele sabe quem somos, Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas diárias, e Ele nos entende, e Ele nos ama. E nós vamos amar, nós vamos aprender a amar o próximo como a si mesmo, né? E a gente vai entendendo que esta caminhada é uma caminhada única de cada um, porque cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que carregar, né, a sua cruz e ir adiante. Mas com Jesus, esta cruz, este fardo, com certeza ele é mais leve. Porque Jesus não tinha por que carregar a cruz, mas ele carregou a cruz do mundo, a nossa cruz, os nossos erros. E ele deu o exemplo maior que poderíamos ter, é o amor. Porque Jesus, o maior pedagogo que tivemos, ele não simplesmente falou, ele mostrou, ele agiu, ele tocou os nossos corações. E quantas vezes ele ficava cansado no meio de uma jornada, de um caminho, da estrada, mas ele estava ali com seus discípulos, amando a dificuldade de cada um daqueles que ali estavam, porque naquela época os pensamentos eram outros. Era
a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não tinham aquele sentimento familiar como temos hoje. E aqueles discípulos eram os discípulos escolhidos por Jesus, eram aquelas almas queridas que tinham condições daquela semente que Jesus plantou no coração de cada um, que ela desabrochasse e que ela germinasse em várias outras sementes naquele solo árido. E nós estamos aqui com esse sentimento de amor para que a gente possa aprender a arar as nossas tristezas para que elas possam germinar em alegrias, para que possamos amar aqueles que nos são caros, amar aqueles que muitas vezes reencontramos com tantas dificuldades no caminho. Ter uma boa palavra, saber escutar, fazer uma prece, tudo isso nós estamos trabalhando para amar o próximo. São momentos difíceis que todos nós passamos, que cada um sabe dos seus momentos, não é? Cada um de nós sabe das nossas dificuldades, pelo menos de algumas dificuldades, né? Digamos assim, que algumas dificuldades a gente não gostaria nem de falar, né? Porque é aquilo que ainda está muito difícil dentro de nós que a gente possa mudar. Mas Jesus não tinha pressa. Jesus não tinha pressa. Porque nós vamos ter? Nós temos que fazer com calma, mas tudo aquilo que fizermos, temos que fazer com amor, temos que fazer com serenidade. Nós temos que fazer como Jesus nos ensina, sem culpa, um dia de cada vez, e aos pouquinhos. E é aos pouquinhos que as coisas vão melhorando. É aos pouquinhos que a gente vai mudando a nossa energia, a nossa sintonia e a nossa maneira de ver as coisas. Porque aquele que é diferente de nós nos ensina. Aquele que nos ajuda com uma ideia e essa ideia não é a mesma que temos, nos auxilia. Porque aquele que só concorda conosco, em que momento está nos auxiliando? Sendo simplesmente alguém que concorda com tudo que fazemos. Porque nós temos que pensar, nós temos que raciocinar, nós temos que trocar ideias, nós temos que falar, dialogar. Hoje em dia o diálogo é tão difícil, não é, meus irmãos? É cada um por si, cada um isolado, tentando parecer aquilo que não somos, através de uma mídia, muitos sorrisos na frente de uma tela de um celular, mas na solidão, muita tristeza, muito abandono. Porque hoje o ter é tão importante, não é? Mas o que é importante realmente é o ser imortal. E quando temos esses sentimentos de raiva, de ódio, mexemos na química do nosso cérebro, aumentando assim o nível de neurotransmissores como a dopamina, que vão atingindo os nossos neurônios e em cascata o nosso organismo e a nossa imunidade vai baixando. E isso é física, é química. Não sou eu que estou dizendo. Então o que acontece nesses momentos de raiva? Vamos baixando a nossa imunidade e também vamos atraindo, né? Sabemos, companhias afins, encarnados e desencarnados. E vamos trabalhando nisso, dia após dia, nesse sentimento de vitimismo, nesse sentimento de inveja, de raiva, de angústia. E vamos ficando doentes, vamos ficando enfermos.
E isso só nos faz mal. Isso só nos prejudica, nos desequilibra e nos afasta de Jesus. Porque hoje a humanidade, eu acredito que nunca sentiu tanta falta de Jesus. Porque são muitos corações vazios. Então, onde pudermos levar uma palavra, um gesto, uma atitude, um bom pensamento, uma boa conversa. Uma boa conversa. Uma conversa edificante. Uma conversa que lembre o Mestre, uma conversa que aqueça os corações. Porque no inverno não é só o corpo físico que sente frio. Os corações também sentem frios. Sente solidão, sente o desamor, sente o medo. E Jesus está aqui para nos aquecer o nosso coração, para que possamos amar o próximo, ter esse sentimento fraterno. Chico já nos dizia, né, que o sentimento mais próximo deste amor de Jesus é um sentimento de mãe, o mais próximo. Então imaginemos nós o amor do Cristo por todos nós. Este amor que unifica, este amor que nos eleva, que nos torna todos irmãos. Então, neste momento de tanta solidão interna, porque não precisamos estar envolvidos numa grande fraternidade, e ali nós vamos estar sós, porque não é o calor da humanidade, o burburinho, que vai nos deixar esse sentimento de alegria, ou que estamos acompanhados e temos amigos. Mas é o sentimento, às vezes, no meio do burburinho, que nós vamos sentir a solidão. Ou a falsa impressão que ela não existe. Então, quando esta solidão vier, vamos lembrar de Jesus, que muitas vezes no seu caminho ele não tinha um travesseiro para dormir. Ele dormia ao relento e pregava o bem, pregava o amor e deu seu testemunho por nós. Ele deu o testemunho de infinito amor, um amor tão grande, que ele nos ama até hoje. Ele é o nosso governador do nosso planeta, esse planeta que tudo nos dá e que nós temos que cuidar dele com muito carinho. Então, que possamos estar juntos do Cristo e aprendendo a amar a todos como irmãos. Como está aqui, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Então, meus irmãos, chega ao fim das nossas reflexões. Vamos fazer as nossas preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento.
Senhor, se as tuas leis permitirem que posso recuperar a saúde e tenho muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine harmonia e paz sobre as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site